Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente eu já peço desculpa pra vocês por essa minha voz completamente estranha, mas eu peguei um leve resfriado, então a gente vai ter que lidar com essa voz meio anasalada. Dito isso, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como usar um caderno de leitura, porque eu parei para pensar que para quem está começando ou quer começar, algumas coisas podem ficar confusas. Então eu vou aproveitar aqui que eu vou preencher meu caderno com as minhas leituras de janeiro e aí tentar descomplicar um pouco tudo isso para vocês. Eu particularmente sempre começo por essa página de livros na estante. Então eu pego o marca-texto que eu uso para ela, pinto ali os livros que eu li durante o mês e aí eu preencho esses livros que estão em branco com os nomes de livros que eu adicionei à minha estante, seja estante virtual ou estante física. E assim, não é como se eu não soubesse os livros que eu tenho na minha estante, os livros que eu li ou que eu deixei de ler. Essa página é mais uma representação visual de tudo isso. E aí no fim do ano isso serve como uma visualização geral de tudo que você leu no ano. E inclusive tem pessoas que fazem pinturas diferentes para cada mês. Então, os livros que eu li em janeiro eu vou pintar de vermelho, os que eu li em fevereiro eu vou pintar de verde. E aí fica esse visual de quantos livros foram lidos por mês e coloridinho, né? Cada mês com a sua cor. Depois dessa página, eu vou direto pro paginômetro do mês, por mais que ele não seja a página seguinte. E eu acho, inclusive, que essa página do paginômetro é a que mais pode gerar dúvidas. E aqui a questão é, para cada livro, eu escolho um marca-texto e preencho ali o quadrado da legenda para saber de qual livro é cada cor. E o exemplo vai ficar bem claro, porque eu vou pegar aí 3 marca-textos. Eu vou pegar um vermelho, o azul petróleo e um verde água, que são correspondentes aí às 3 últimas leituras que eu estava fazendo nesse mês de janeiro. Então, como eu ia preencher ali os dias lidos relacionados a esses livros, eu peguei os marca-textos correspondentes a eles. Inclusive, esse marca-texto azul petróleo, que está sendo utilizado aí para o livro do Percy Jackson, é o marca-texto que eu usei lá no mês de outubro e que até me perguntaram qual era essa cor que eu tinha utilizado, e é exatamente esse marca-texto, o azul petróleo da CIS. Eu acho que ele é uma das cores menos comuns para você encontrar assim em livraria, papelaria, mas você encontra, é só procurar direitinho. E caso você não queira comprar ele separado, você consegue comprar um kit, inclusive, que venha com ele e com outros marca-textos da CIS ali já todos juntos. Tem na internet, tem na Shopee e acho que em algumas livrarias você consegue encontrar também. Agora voltando à questão do preenchimento do paginômetro. Eu usei uma folha pontilhada para fazer o meu paginômetro, você pode usar a folha que você quiser, mas o princípio básico que eu uso aqui é, eu pego as linhas formadas pelos pontinhos e aí uso uma linha para cada livro que eu vou marcar. Então cada linha aí que eu vou colorir representa um livro, e aí o que vai determinar qual livro que é a cor do marca-texto que eu vou utilizar ali para preencher aquela linha. Eu também sempre tomo muito cuidado para marcar o mesmo livro sempre usando a mesma linha, mesmo que eu mude para um quadradinho diferente de dias. Então, se eu tô marcando na última linha do quadradinho, no próximo quadradinho do próximo dia também vai ser na última linha, e assim por diante. Dá até para vocês perceberem ali que tem uma continuidade, né, de um dia para o outro, porque eu usei a mesma linha para marcar o mesmo livro. E aí, se eu li mais de um livro naquele dia, eu pego a linha de cima e marco ela. Dá até para perceber que tem um dia que tá marcado o vermelho em cima e o azul petróleo embaixo, porque eu li 2 livros nesse dia. E também tem lá em cima uma marcação rosa e uma amarela. Também foram dias que eu li 2 livros. E aí, gente, depois que faz essa marcação, você vai colocar em cada um dos dias. Então, ali no dia 1º, por exemplo, eu vou colocar quantas páginas eu li no dia 1º. E assim por diante. Sempre fazendo um cálculo de quantas páginas eu li daquele livro no dia. E aí aqui, sobre essa questão de quantas páginas você leu por dia, você só vai marcar também se for relevante para você. Se você só quiser ter uma visão de em quantos dias você leu aquele livro, aí você só marca com marca-texto e segue sua vida tranquilamente. Uma das ferramentas que eu uso para me ajudar um pouco nessa questão desses registros é o Scoob, mas você também pode fazer os registros todos os dias, né? Quando você finalizar a sua leitura. Você calcula ali quantas páginas daquele livro você leu no dia e já registra, ou você pode fazer como eu faço de vez em quando e anotar ali no WhatsApp o dia e quantas páginas foram lidas para conseguir atualizar o diário. Geralmente eu faço isso quando a minha leitura acaba ultrapassando da meia-noite, e aí eu tenho que registrar e já não dá mais para registrar no dia anterior lá no Scoob. E aí, para deixar mais exemplificado ainda a questão dessa legenda de cores, depois que eu preenchi aqui a parte de janeiro, eu já fiz a legenda de fevereiro. Então fica a representação visual aí para vocês de como é feito mais ou menos essa legenda dos livros e
as cores relacionadas a cada um. Inclusive, uma dica para escolher essas cores relacionadas ao livro é que eu pego uma cor que seja muito parecida com a cor da capa do livro, tá? Então, fica a dica pra vocês. Caso você não saiba aí uma forma de escolher um marca-texto legal para cada livro, tenta escolher um marca-texto que você consiga relacionar com a capa do livro, que já fica bem legal e a sua mente consegue até associar melhor a cor com o livro. Agora nós vamos para a parte de fazer a folha da experiência de leitura, onde a gente coloca a capinha do livro, os títulos e fala um pouco sobre como foi ler esse livro e coloca alguns dados ali, como a avaliação, a quantidade de páginas, etc. A primeira coisa que eu faço nessa página é marcar onde a capa vai ficar, principalmente nesse caso em que eu estava sem as capas impressas no momento da gravação do vídeo. Eu peço inclusive desculpas pra vocês por isso, mas eu realmente não consegui fazer a impressão antes, tinha muita coisa acontecendo, então a gente vai fazer hoje essas páginas, pelo menos os títulos delas, porque eu não vou preencher a experiência sem a capinha. Mas de qualquer forma, essa parte em si tem nos meus vídeos de Reading Journal aqui no canal, e caso vocês tenham mais alguma dúvida sobre como fazer o preenchimento dessa página depois que eu mostrar aqui como é que eu faço ela, vocês podem voltar lá nesses vídeos que já tem aqui publicados e ver como é que faz pra ter de base, tá bom? Geralmente, a impressão dessas capinhas eu faço ali com 5 centímetros de altura e 3 de largura e colo ali no cantinho da página. Então, eu só demarquei esse espaço e deixei ele ali em branco pra quando eu estiver com essas capinhas preenchidas, só vir e colar elas ali no lugar. E assim, como eu também tô usando uma folha nova, uma folha quadriculada que eu recortei e fiz de refil pra esse caderno, eu tive que medir tudo de novo nela, escolher ali o local onde a capinha ia ficar novamente, mas isso não é um bicho de 7 cabeças, eu devo admitir, é mais fácil do que parece. Eu só queria ter certeza exatamente de onde é que cada capinha ia ficar, então depois que eu marquei, deu tudo certo. Inclusive, dá pra deixar claro aqui também que não precisa usar folhas quadriculadas ou uma folha específica, porque como vocês podem ver, nesse meu caderno de leitura eu já usei folha pontilhada, eu já usei folha quadriculada, que é essa que eu tô utilizando agora, inclusive, e também já usei a folha que vem de refil no caderno inteligente, que é aquela folha pautada normalzinha. Então dá pra utilizar toda e qualquer tipo de folha, vai muito do seu gosto e qual delas que vai se adaptar melhor ao que você quer fazer no seu caderno. Depois de toda essa parte da capinha do livro, eu passo pra fazer o título. E assim, o título do livro é uma das coisas que eu acho que fica mais livre pra todo mundo fazer do jeito que bem entender. Eu gosto de fazer uma coisa mais próxima do que é o livro de verdade, né? Do que é a capa do livro de verdade, do que é o título dele de verdade. Então eu sempre pego uma base, uma imagem de base, ou até o próprio livro deixo do meu lado e vou fazendo o desenho das letras escritas ali o mais próximo possível, como é, por exemplo, o caso dos livros de Percy Jackson. Eu deixo a tipografia muito parecida. Ou então, em alguns casos, eu só pego um marca-texto ou uma brush pen que eu tenho aqui, que tem uma cor muito parecida com a da capa do livro, e uso ela para fazer o título ali com essa cor parecida. Quando é possível, eu deixo tudo igual. Quando não é possível, eu faço algo que faça uma referência. E além disso, eu pego aquele mesmo marca-texto que eu usei lá no paginômetro para referenciar esse livro, que já é um marca-texto que tem uma cor parecida com a capa dele, e uso esse mesmo marca-texto aqui para fazer ali a demarcação da parte da minha experiência, das páginas, da avaliação e do formato que o livro foi lido. Aí já fica a dica para caso você queira realmente reproduzir o título do livro bem parecido ou queira fazer uma coisa mais desenhada, mais trabalhada, faz tudo primeiro com lapiseira, depois é que você passa ali uma borracha para deixar mais leve, né, as demarcações que você fez, e faz a pintura ou o contorno. Porque se você fizer primeiro de caneta, você não vai ter a possibilidade ali de corrigir algo que fique errado. Então faz primeiro de lapiseira, deixa tudo o mais próximo possível ou exatamente do jeito que você quer. Depois você vem cobrindo, colorindo e deixando com as outras partes do acabamento, que é a parte final. E com toda certeza sua página vai ficar muito bonita. Outra coisa é que você pode fazer impressões, né? Tem algumas páginas de livros que eu já fiz aqui no canal que eu colei algumas referências da imagem, alguns desenhos dos personagens, né? E isso é até legal deixar ressaltado aqui, porque às vezes a gente fica esperando ter adesivos e a gente pode simplesmente imprimir ou até mesmo desenhar e colar ali na página de avaliação do livro, que também fica muito bonito, fica muito legal e estimula inclusive a nossa imaginação, a nossa criatividade para fazer recorte e colagem. Agora a última dica pra gente passar para a próxima página é: se você tem muitas cores parecidas e você quer decidir qual é a melhor cor para fazer ali o título do livro,
pega uma folha à parte que você não vai utilizar, ou que você possa descartar, pega os seus marca-textos e passa eles ali para você comparar as cores e ver qual é a que se aproxima mais do que você quer. Assim você não corre o risco de se frustrar usando uma cor que não vai ficar tão legal quanto outra que você já tinha e que você poderia ter usado. Agora, indo para nossa página de lidos do ano, ela já é uma das páginas mais intuitivas que nós temos, porque ela é uma tabela e em cada linha dessa tabela você vai preencher o que ela tá pedindo. Então, você coloca o número do livro, então seria o primeiro, o segundo, o terceiro ou quarto, o título do livro, quem escreveu, depois você vai colocar o formato de leitura, quantas páginas esse livro tem e o dia que você começou a ler e o dia que você finalizou a leitura. Indo agora para nossa última página a ser preenchida, nós temos o desafio de A a Z, que não é muito difícil de entender, né? Você vai pegar um livro que começa com a letra do alfabeto que ainda não foi preenchida e colocar o nome dele ali. Depois disso, você vai tentar preencher as outras letras do alfabeto com livros que comecem com elas. E essa página é basicamente isso, não tem mistério nenhum, gente. E eu acho que é isso, terminamos aqui o nosso vídeo explicando como usar um diário de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que pode gostar ou que esteja precisando desse conteúdo. E é isso, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e fui!